Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. A partir de agora, oi pessoal, agora o som tá legal, né? A gente tá começando a partir de agora, aqui pela Rádio Web Cavoque, a nossa entrevista da semana é ao vivo. E nós convidamos ela, doutora Carol Braz, defensora pública, ex-juíza. A gente já contou a história dela um pouquinho aqui, mulher estudiosa. Puxa, na família dela, ela sempre manteve aquele posicionamento de lutar pelo que ela achava justo. Tanto que passou em muitos concursos públicos. Você pensa que é fácil isso? Não é fácil não. Mas esta mulher, ela passou. E trabalhou no governo do estado do Amazonas, no governo Wilson Lima, foi convidada por ele para cuidar da área de justiça, né, e direitos humanos, e ela foi. Mas como ela contou para a gente também, ao chegar lá, ela foi com aquela vontade, você sabe aquela vontade? Quando uma pessoa chega para dizer assim, eu vou dar o máximo para ajudar, porque agora eu sou secretária, puxa, eu vou ajudar a vida de muita gente. Não foi isso que na prática aconteceu, não por ela, mas porque ela percebeu que o governo do estado do Amazonas era o mais do mesmo. Aquilo que se falava de novo e tudo mais, ela, opa, peraí, que história é essa? Então o que ela fez? Não ficou no banquete farto do poder, como muitos fazem, né? Você sabe disso. Ela decidiu sair, pular fora, ir embora, mas ela também está pagando um preço por isso. Você sabia que em entrevistas, mesmo ela tendo se candidatado, a pré-candidatura, aliás, ao governo do estado, ó, as portas da imprensa aqui do estado fecharam para ela. Por que será, hein? A gente vai falar também sobre isso hoje. Mas também a gente vai falar sobre as visitas dela aos bairros. O que ela está sentindo naquele corpo a corpo, naquela conversa, no olhar sensível com as pessoas. Doutora Carol Braz, muito obrigado por ter aceito o convite de estar hoje aqui com a gente. Seja bem-vinda ao Entrevista da Semana aqui na Rádio Web Cavoque. Obrigada, Patrick, e obrigada a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Para mim é sempre um prazer poder estar aqui com você, trazendo as informações, contando sobre essa nossa caminhada e conversando com as pessoas. E às vezes, depois das entrevistas, vem as pessoas se manifestando e dando sugestões, querendo também participar dessa construção desse plano de governo. Então, para mim é sempre um prazer poder estar aqui com você. Eu vou dizer uma coisa para você, hoje não foi nada combinado de roupa, não. Ela veio de azul... E eu estou com detalhes vermelho e branco do garantido. O garantido é meu boi do coração. Não sei qual é o teu boi do coração, qual é? O meu é garantido também. Ela não tem medo, não. Se fosse aquele político tradicional, não, eu torço para os dois. Não, ela disse, eu torço pelo garantido, mas trabalharei para os dois se lá chegar. É isso aí. Falando nisso, quando eu abrirei o programa ainda há pouco, ficou bonito aqui na entrevista da semana, olha como tá legal, gostei da ideia aí. Espero que minhas costas aguentem até mais tarde ficar de lado assim. Eu abri o nosso programa, doutora Carol, falando sobre a decisão que a senhora teve de colocar o seu nome para a população como pré-candidata ao governo do estado. Quando a senhora colocou o seu nome, agora recente, para se candidatar, pré-candidata, aliás, ao governo do Amazonas, o que aconteceu, hein? A senhora pode citar algum tipo de ação ou de situação ruim que já aconteceu só porque a senhora colocou o seu nome à disposição da sociedade como pré-candidata ao governo do estado? Sim, Patrick, como eu tenho feito considerações e críticas ao atual governo, a gente percebe que muitos veículos foram chamados para evitar, né, que eu participasse das entrevistas. E muitos desses profissionais da comunicação são pessoas queridas, pessoas que querem realmente trazer informação, mas hoje a gente percebe que a verba de publicidade do Estado, que é uma verba que deve ser utilizada para trazer informação. Por exemplo, num período em que você vai fazer uma vacinação, utilizar a verba de publicidade para trazer informação para a população. Vai haver vacina no local tal,
incentivar campanhas de educação, campanhas para incentivar situações aí de prevenção de doenças, mas hoje, infelizmente, a verba publicitária tem sido utilizada de forma escancarada para propaganda eleitoral. Se você observar os outdoors da cidade, não é uma campanha educativa, mas é as pessoas mostrando, olha, o governo fez isso, isso e isso, pessoas agradecendo ao governo pelas ações do governo. No meu particular entendimento, para mim isso não é algo que a publicidade deva ser utilizada para isso. Então, os recursos hoje da publicidade estão sendo utilizados para fins eleitoreiros. E essa pressão que os veículos de comunicação sentem, porque são veículos que têm contratos com o governo, contratos que deveriam ser utilizados para quê? Para trazer informação sobre as políticas do governo, para informar a população, não para fazer campanha eleitoral e muito menos para impedir que esses veículos tragam as notícias, tragam a realidade e impedir muitas vezes que esses veículos escutem outros pré-candidatos que não quem está hoje no poder. Pois é, uma atitude lamentável, né? Mas enquanto os veículos de comunicação fecham as portas para a senhora, a gente percebe que por onde a senhora anda, o povo abre os braços para te receber. Como é que foi esse domingo, hein? Que maravilha, Patrick. Nossa, como é gratificante perceber o carinho das pessoas e a esperança no olhar de quem descobre que nós temos uma opção para o governo. A maioria da população ainda está com a mente voltada para os nomes tradicionais da política. Muitos ainda não sabem que Carol é pré-candidata, que existe uma opção. Então, onde a gente chega, a gente percebe as pessoas, muitos me dizem, Patrick, Carol, eu não ia nem votar nessa eleição, eu estou tão desencantada que eu não tinha nem vontade de votar. Mas agora que eu sei que você vai ser candidata, eu quero manifestar o meu apoio a você. Isso tem acontecido com muita frequência e é isso que nos dá energia. No último domingo fomos até a Feira do São José, realizar uma atividade ali do partido. No Dia dos Namorados, fui comemorar lá junto com o Make, comendo um pastel da feira, que todo quem me conhece sabe o quanto eu sou fã de pastel de feira, né? Na época da faculdade, na Jaqueira, eu dizia, poxa, cadê aquele pastelzinho, aquele frito bem no óleo preto, sabe? Aí a minha mãe, minha filha não pode, eu disse, mãe, mas é esse que é gostoso. Se não matar, engorda. Esse que o pior é que tá engordando. Não tá matando, mas tá engordando. Então deu certo o ditado. Pois é, e o carinho é imenso, Patrick. Então, assim, pra gente isso é muito gratificante e mostra que as pessoas estão vendo a verdade no nosso propósito. A verdade de realmente mostrar que não existe velha nem nova política. Existe a política do que é certo. Então, nós não estamos aqui para romper com a velha política. Nós estamos aqui para fazer a política correta, a política do bem comum. Legal. E mostrar para você que está desencantado com a política que tem opções. Ela, como pré-candidata, teve a coragem de colocar o nome dela para a avaliação da população. Bom, aí tem uma outra pergunta. Da primeira entrevista que a senhora deu aqui na Rádio Cavoc, não faz um mês, não. A minha avaliação não faz um mês, né? Eu acho que não faz pouco mais do que isso, talvez. E de lá para cá, o que você tem feito? Olha, de lá para cá a gente tem feito muitas visitas nas comunidades e eu tenho essa característica de gostar de estar onde o povo está. Na Defensoria, fui coordenadora daquele ônibus da Defensoria itinerante. Na Secretaria de Justiça, fiz o PAC em movimento. Então, eu sempre levo os serviços para dentro da comunidade. E a gente aprende muito com a comunidade. Porque, às vezes, a gente imagina que um serviço é muito importante e chega lá a pessoa diz, poxa, mas existe outra situação que a gente precisa. Então, quando a gente ouve a comunidade, a gente consegue perceber o que realmente é importante. Então, nós temos feito essas caminhadas, estamos visitando alguns municípios, fomos ao município de Tefé, fizemos uma agenda muito produtiva no município de Iranduba. Sábado que vem estaremos em Manacapuru e já quero convidar aqui os amigos, parceiros, quem quiser nos acompanhar nessa visita a Manacapuru no sábado que vem. Então, estamos ouvindo essas demandas, levando
ideias de um plano de governo e principalmente, Patrick, coletando as ideias e a realidade das pessoas, porque essa política tem que ser feita para as pessoas. Então, quem precisa dizer o que precisa são as pessoas, e por isso que nós temos essa característica de saber ouvir para, na hora certa, executar aquilo que as pessoas precisam. Bom, as convenções partidárias, doutora Carol, elas estão às portas, não é? E eu já vi candidatos que se lançavam pré-candidatos a determinados cargos, e no dia da convenção, esses candidatos, eles acabaram sendo preteridos, enganados mesmo. A senhora teve o lançamento, veio o presidenciável Ciro Gomes para o seu lançamento, que mostrou uma força enorme que a senhora tem, mas as convenções ainda não ocorreram. A senhora tem a certeza de que seu nome vai ser homologado ali, que a senhora vai ser mesmo a candidata, que hoje a senhora é pré-candidata ao governo? Com o trabalho que a gente vem fazendo, Patrick, com essa relação próxima com o partido, a gente mostra que realmente, pelo nosso histórico de trabalho, histórico de defesa da população, a nossa vida é realmente uma vida dedicada a servir ao próximo. Então, quando você compara e quando você observa, a Carol é uma pré-candidata que vem da Justiça, passou em vários concursos públicos, deixou de ser juíza para defender o povo, para trabalhar pelos mais carentes, foi secretária de Justiça, teve uma experiência no Executivo e agora é um caminho natural que a gente alcance agora um espaço maior para poder fazer mais. Então a gente está com uma excelente relação com o partido, com a nacional do partido, o presidente Lupe, com o presidenciável Ciro Gomes, e temos realmente essa tranquilidade de que a coisa está caminhando da forma correta, esperando apenas essa convenção para que a gente possa realmente dizer, agora sim somos candidata ao governo do estado do Amazonas. Pois é, e como pré-candidata, a senhora já sabe que os problemas estão estourando por aí, não é? Em todas as áreas, em todas as áreas. Ou a segurança com o desaparecimento desses dois homens, o brasileiro indigenista e também o jornalista britânico. Houve uma informação que teria sido passada pela esposa do jornalista britânico de que a Polícia Federal havia confirmado para ela que havia encontrado os corpos dos dois. A Polícia Federal emitiu uma nota dizendo que não confirmava as informações. Bom, o fato é que há um fato nessa situação toda, que é aquela região, né, doutora? O Atalaia do Norte. Não tem a presença do Estado ali, a gente percebe isso. E a senhora, como pré-candidata ao governo, e no assunto de segurança que a gente está entrando agora, o que a senhora pensa sobre tudo isso? Patrick, é muito triste. A gente tem aí duas famílias que estão com o coração apertado nesse momento. Primeiramente, quero manifestar a minha solidariedade a essas famílias. Eu perdi o meu pai num acidente de avião, então sei o quanto é traumático qualquer acidente e a gente não sabe ainda efetivamente o que aconteceu, então deixa essas famílias mais angustiadas ainda, mas escancara também para o mundo inteiro a triste realidade dessa região no Amazonas, que é uma região abandonada pelo policiamento. Logo ali próximo nós temos a Tríplice Fronteira, onde não há uma fiscalização que deve ser realizada pelas forças policiais da União, ou seja, é o governo federal que precisa garantir esse policiamento de fronteiras, mas nós não podemos ficar esperando. Se não está ocorrendo um policiamento efetivo por parte do governo federal, o governo do Amazonas precisava ter feito algo. Então não dá para você pensar que a segurança só jogar nas costas do governo federal e não fazer nada aqui na nossa região. Então, é muito triste que a gente novamente seja notícia internacional em virtude de falhas na segurança, fomos notícia internacional pelas falhas na nossa saúde pública, então é hora de realmente acabar com esse Amazonas virando notícia como se aqui fosse terra de ninguém, terra sem lei. É preciso mostrar que o Amazonas é um estado que tem governo, é um estado que tem lei, um estado onde as pessoas precisam estar em segurança e não apenas aguardar
a política nacional, mas também defendo que é preciso ter uma melhor interlocução com o governo federal, porque se tudo isso está acontecendo na nossa região, eu ainda não vi uma tentativa de trazer o governo federal para ver a realidade do que acontece aqui. Isso é um dever do governador. Eu, como governadora, vou até o presidente para mostrar, presidente, o nosso estado é diferenciado, somos o maior estado da federação em questão territorial, em amplitude territorial, precisamos sim de uma atenção diferenciada, principalmente em virtude das nossas fronteiras. Então, acredito que está havendo aí uma omissão por parte do governo do estado em ter uma política voltada para proteger as nossas fronteiras, para trazer o governo federal à nossa realidade local. Um estado mais presente, né? Um estado verdadeiramente mais presente, não um estado presente só na propaganda. Bom, a gente precisa fazer um intervalo rapidinho, é bem rapidinho, porque daqui a pouco a gente quer conversar com a pré-candidata ao governo, Carol Braz, sobre turismo e sobre sensibilidade. Será que os nossos políticos têm sensibilidade, hein? Você acha que tem ou não? Daqui a pouco a gente vai falar por que tanto falta faz essa palavra sensibilidade na ação dos políticos. É rapidinho. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Estamos de volta aqui com o Entrevista da Semana. Uma vez por semana, a gente convida uma personalidade, ou do meio político, ou do meio empresarial, ou do meio da saúde, ou do meio da educação, mas a gente convida. E é por que a doutora Carol Braz está aqui de novo? Porque na entrevista passada ela se destacou bastante. O que teve de reação positiva, espetacular. E gente dizendo, estou contigo. É claro que ela não pediu voto e nem vai fazer isso aqui. Ela está colocando o que ela pensa. E colocando o que ela pensa, ela vem sofrendo represálias. Como ainda há pouco a gente falou no bloco anterior, que ninguém, nem está, o pessoal de grande mídia, nem está chamando a doutora Carol Braz para participar. Mas ela diz, tudo bem, eu entendo, vou para as ruas. E é nas ruas que o povão abre os braços, dá um sorriso e diz assim, esperança boa. É isso. Doutora Carol Braz, turismo é um assunto importante. O nosso estado ele tem aí tudo, né? Começar pelo nome, Amazônia, que é aqui no Amazonas também. Tem muitas coisas para acontecer, muitos assuntos, biodiversidade, água em abundância. Puxa, mas a gente não vê o turismo gerando aquela quantidade de empregos e o pior, a gente não vê o turismo dando para a população, para o nosso caboclo principalmente, uma grana a mais, uma possibilidade de poder viver bem melhor. A senhora, sendo eleita, quais são as suas prioridades para o turismo? Que bom, Patrick, poder falar sobre esse tema, porque a gente percebe que o Amazonas ele está no olho do mundo, né? O mundo olhando e notícias negativas o tempo todo. Nós temos aí um potencial turístico imenso e que atrai as pessoas para a nossa cidade, atrai as pessoas para o nosso estado. Então, a primeira coisa é você começar a trabalhar a base dessas comunidades para que eu possa melhorar a hotelaria desses municípios, junto com aquela comunidade local. Então, trabalhar o quê? O fomento, ou seja, o investimento de recursos para que pequenos empreendedores locais possam melhorar a sua estrutura para receber o turista, para levar esse turista para conhecer a região e também trabalhar a comunicação. Hoje, se a gente chega no aeroporto aqui em Manaus, você não tem um quiosque, uma agência mostrando, conheça o Amazonas, conheça Presidente Figueiredo, conheça Parintins, conheça São Gabriel da Cachoeira, o peixe ornamental de Barcelos. Então falta nós sabermos vender o nosso peixe. Então a gente precisa vender esse peixe e garantir que o recurso vai ficar para as populações locais, investir nos pequenos empreendedores, trabalhar em parceria com o Sebrae, a FAS, que é a Fundação Amazonas Sustentável, tem projetos lindos de empreendedores locais que começaram a trabalhar essa pauta do turismo. Então, nós podemos trazer investimento externo, sim, grandes hotéis, grandes redes de restaurante, mas também precisamos trabalhar junto a essas grandes redes
famílias, trabalhar o nosso empreendedor local, porque ali é uma atividade que vai ficar de pai para filho, cuidar daquele local, para receber o turista, falar como é a história daquela comunidade. Então isso a gente tem planejado com muito carinho para que o nosso povo do interior tenha aquele orgulho do seu empreendimento, de saber as pessoas vêm de fora conhecer a nossa propriedade, conhecer a nossa Amazônia, conhecer o nosso estado, a nossa biodiversidade. E a partir daí, Patrick, é o momento em que o Amazonas vai sair do foco negativo. Nós precisamos mostrar que aqui nós temos coisas boas, porque me incomoda muito ver as pessoas falando do Amazonas em virtude dessa situação triste com essas duas pessoas que provavelmente tem essa questão da violência, o desaparecimento. Então, o Amazonas vira uma pauta como se aqui fosse um local violento, um local perigoso. Nós precisamos mostrar também as coisas positivas do nosso estado. E essa pauta do turismo é exatamente aquilo que vai fazer com que o Amazonas seja visto como um povo trabalhador, um povo acolhedor, mostrar o nosso calor, mostrar realmente o quanto nós somos carinhosos, hospitaleiros. Isso é o que precisa chegar lá fora, e não somente essas notícias tão negativas que só machucam a nossa imagem no exterior e para o resto do Brasil. Pois é, quando a senhora falava agora há pouco desse ponto de que é preciso sacudir, né? Mostrar ao mundo, a gente é um povo guerreiro, trabalhador, inteligente, que sabe fazer arte, né? Os nossos artesãos são espetaculares, a gente tem uma rede de hotéis que também é boa, e a gente também tem operadores, né, que não estão só aqui. A senhora pretende também conversar com todo esse pessoal visando dar ao cidadão, à cidadã daqui, emprego através do turismo, trabalho através do turismo. Conta quantos navios de cruzeiros não aportam por aqui, e eu não tenho ideia de nenhum caboclo da nossa região que foi ali oferecer a sua arte. De nenhum cantor, pode até ser que tenha ido lá para dizer assim, eu estou fazendo um show, pessoal, hoje para os visitantes lá da Austrália. A gente não sabe disso, né? A senhora pretende abrir um pouco, descortinar essa situação? Patrick, o foco do nosso plano de governo é o emprego e renda. E a partir disso, a gente vai trabalhar todas as secretarias de forma transversal. O que é isso, Carol? Cada secretaria vai trabalhar como eu posso gerar renda para a população, sendo que eu sou uma secretaria de turismo, eu sou uma secretaria de educação, eu sou uma secretaria de segurança. Todas vão trabalhar exatamente para garantir que vamos gerar essa renda. Aí a gente traz a cultura para dentro do turismo, a gente trabalha a questão do empreendedorismo, a geração de renda em parceria com a Secretaria de Cultura, porque nós estaremos fomentando o desenvolvimento da cultura e, ao mesmo tempo, garantindo a esses profissionais a geração de renda. Então, se a gente parar para pensar, um projeto muito bom que a gente está colocando no papel para que realmente a gente leve para a vida das pessoas é a garantia de centros comerciais localizados nas zonas da cidade de Manaus e nos municípios do interior. E esses centros, eles vão trazer o empreendedorismo, a feira, as mulheres e homens que hoje vivem dos brechóis, que foi algo que cresceu muito. Eu tenho aprendido isso nessas nossas andanças, que muitas pessoas ficaram trancadas em casa e começaram a fazer o quê? Eu vou vender minha roupa, eu vou vender meu sapato, vou vender minha bolsa, e dali surgiu uma atividade empresarial do brechó, e que hoje muitas pessoas estão vivendo disso. Então, você traz esses empreendedores para um ambiente onde você vai investir num restaurante, num lanche e na cultura. Trazer nossos cantores, nossos artesãos, trazer ali apresentações musicais que você atrai gente para participar dessa atividade cultural, e você também mostra ali que essas pessoas estarão ali num ambiente onde elas vão ter oportunidade de vender seus produtos, de gerar renda. Então tudo trabalha de forma entrelaçada, e esse turismo precisa trabalhar junto com a cultura. Então esse exemplo que você deu é sensacional. O que o nosso artista local ganha com um navio que para ali no porto
não desenvolve, o que está trazendo de recurso para o nosso povo. Se os nossos artistas não são aproveitados, e se o nosso comércio praticamente não vê esse comprador, hoje a pescaria, a pesca que é feita no nosso estado, você sabe que você pega um turista que desembarca no aeroporto, já vai direto ali para o aeroclube e dali já vai para o interior, porque não tenha nenhuma atração cultural aqui na capital para trazer esse turista. Calma aí, já que esse turista chegou aqui, vamos aproveitar, vamos fazer ele conhecer o centro, vamos fazer com que ele conheça a atividade da nossa cidade. Então é preciso sim olhar para isso como prioridade. Porque só falar, a gente já viu tantas pessoas, tantos governantes que prometeram tanto que o turismo seria incrementado e hoje isso está tão em voga porque você está vendo que a Zona Franca está sofrendo ataques e não existe outra matriz econômica para o nosso estado porque esse turismo já devia ter sido desenvolvido há muito tempo. E por isso que agora chegou a hora sim de nós fazermos esse turismo desenvolver no nosso estado. Muito interessante a proposta que a senhora dá de unir todas as secretarias e dizer, vamos gerar emprego. Com as ações, com o contato com outros segmentos, mas vamos gerar emprego. E o turismo não pode ficar à margem disso aí, não é, doutora Carol? Bom, a senhora já começou a fazer caminhadas, né? A senhora mesmo disse aqui que domingo, dia dos namorados, foi dar uma caminhada ali na região do São José, bairro bem populoso. Tem diferença de popular para populoso, tá, pessoal? São José é um dos bairros mais populosos. Aquele bairro com muita gente lá, o pessoal anda na rua, conversa, o povão que está por ali, zona leste de Manaus também. Quando a senhora vai nesses locais, a senhora conversa desde a dona de casa que está ali na rua, ao dono daquele comércio, a senhora há pouco falou sobre o brechó, ou seja, com os empresários que estão por ali também, para sentir o que cada um está pensando. Sim, e eu acho interessante que uma pauta que foi muito tratada, que a gente imagina que a questão da energia tem sido um sofrimento apenas para as classes mais carentes, e isso não é verdade. Hoje, a situação que o Amazonas vive das contas de energia é algo que prejudica a Dona Maria, lá no núcleo 15 da Cidade Nova, na verdade a Dona Bernadette, para falar a verdade, que hoje chorou e falou, Carol, ou eu compro comida ou eu pago a luz. Há quanto tempo eu não vejo um pedaço de carne na minha mesa? Eu só estou vivendo de comer ovo, por causa da dificuldade com a conta de energia. Então a gente percebe que a população carente está sofrendo e a classe empresarial também. Porque muitos desses microempresários, pequenos comerciantes, hoje estão tomando uma decisão que é deixar de abrir uma nova loja, porque a questão da energia tem sido um impacto muito grande dentro do custo desse negócio. Então, a partir do momento que esses empresários deixam de montar uma nova estrutura que vai gerar emprego, que vai desenvolver o nosso estado, é algo realmente preocupante, que precisa ser revisto. E a gente sabe o quanto a questão da energia tem sido um sofrimento para a população e um sofrimento para a classe empresarial para poder gerar renda. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é realmente rever a forma que essa energia está sendo tributada no nosso estado. O Amazonas é o único estado que recolhe o ICMS por substituição tributária. E isso o que é? A substituição tributária na geração da energia, você já recolhe o imposto e essa energia, quando vai para a distribuição, existe um percentual alto das perdas. A perda natural pela dissipação da energia, a perda pelo próprio desvio também de energia. Só que o que isso significa? Significa que lá na origem, o Estado já recolheu esse imposto, pouco importando se essa energia vai chegar na nossa casa ou não. Então está sendo bitributado? Só que nós estamos pagando, não é a bitributação, está tributando na origem uma energia que não chega na nossa casa. Então nós estamos pagando imposto de algo que não chega até nós. Então a culpa dessa situação é uma culpa do governo do estado também.
Então, é preciso trazer os reais responsáveis por essa questão para que o governador seja questionado. Por que que as famílias estão sendo massacradas, sacrificadas com uma conta de energia, se esse tributo que está indo para os cofres do Estado, com certeza a empresa não está pagando esse tributo sozinha. A empresa de energia faz o quê? Repassa esse valor para as contas dos consumidores. Então, isso é um dos exemplos de que nós temos conversado com a Dona Maria, na realidade com a Dona Bernadette, que mostrou a situação triste de só comer ovo, e também dos empresários, que hoje se sentem prejudicados e sentem a dificuldade de ampliar os seus negócios em virtude de uma política do Estado que não está preocupada em desenvolver o nosso Estado, mas sim em apenas trazer mais impostos que vão impossibilitar o crescimento da atividade econômica no Amazonas. Pois é, são por situações como essas, olha, que a gente acabou de ouvir da nossa entrevistada, pré-candidata ao governo do Amazonas, que o pessoal não fala nada sobre. Todo mundo está vendo o povo revoltado com o valor altíssimo da conta de energia elétrica. E o Amazonas Energia, espaço está aberto aqui da Cavoc para você se manifestar também. Mas quem é que está falando sobre... Opa, peraí, tem coisa errada, a gente, se chegar ao governo, vai acabar com isso. Que foi o que a doutora Carol acabou de explicar, com a experiência dela de defensora, com a experiência dela de juíza e com a experiência dela de ouvir a população. Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho? Intervalo? Rapidinho. Intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente vai voltar, porque eu quero continuar entrevistando a doutora Carol, tem mais assuntos aqui, como, por exemplo, educação. Eita, você diz assim, se eu tivesse condições, colocaria meu filho numa escola particular. Ué, mas a escola pública, e essa propaganda toda aí de que tá tudo uma beleza, será que tá? Intervalo, é rápido, até já. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Eu gosto dessa musiquinha, viu? Essa trilha, não é nem música, é trilha, eu gosto. Bom, a gente está de volta com a doutora Carol Braz, pré-candidata ao governo do Amazonas. Por aqui a gente já falou sobre as andanças dela. Não é só pela capital não, né, doutora? Já não começou a fazer pelo interior também? Já, a gente já está no interior também. Os finais de semana a gente tem ido para os municípios, conhecer, conversar e trazer soluções para o nosso povo. Muito legal. Educação. Eita, que esse tema eu me aborreço não pelo tema, pelas quantidades de granas, dinheiro, que tem percentual definido constitucionalmente para entrar e resolver, e a gente não vê isso daí. Então eu pergunto à senhora, como é que está na sua avaliação, doutora Carol Braz, pré-candidata ao governo do Amazonas, a educação pública no nosso estado em termos de governo estadual? Para mim, esse é o ponto que é uma das grandes tragédias do nosso estado. É muito fácil você falar para uma mãe da classe média, um pai da classe média, que o seu filho vai fazer uma aula online, que ele vai ficar em casa estudando pelo computador, pelo celular, numa internet de qualidade para fazer uma transmissão ao vivo. Qual é o percentual do nosso público que teve condições de ter uma internet, de ter um equipamento para que essas crianças pudessem fazer a aula online? A parcela é muito pequena. A maior parte do nosso povo passou 2 anos de pandemia com os filhos sem ter condição de estudar. Então, esses 2 anos precisam ser resgatados. A gente tem aí crianças com um déficit de educação infantil, um déficit de alfabetização e crianças que jovens que terminaram o ensino médio sem ter condição de passar num vestibular de uma faculdade pública. Então, é preciso investir urgentemente nessa retomada da qualidade do ensino. De que forma nós vamos fazer isso, Patrick? Nós vamos investir no contraturno. Hoje não existem escolas de tempo integral para todos os estudantes, que isso seria o ideal. E isso vem desde Brizola, que criou os CIEPs no Rio de Janeiro. Então, o nosso partido tem a educação como sendo a grande bandeira de transformação social. Eu tive a minha vida transformada por causa da educação.
tive a oportunidade de estudar, mas hoje a juventude não tem essa mesma oportunidade. As escolas de tempo integral ficam fechadas no final de semana, com uma piscina grande, uma piscina semiolímpica, quadra, auditório. Nós vamos abrir essas escolas para a comunidade, levar a estrutura do Estado para lá, o CETAM para qualificar o pai, a mãe, a Secretaria de Esportes, que nós vamos reativar a Secretaria de Esportes, que foi extinta no atual governo, a juventude está abandonada, nós vamos retomar a questão dos esportes para que lá dentro dessas escolas, enquanto o pai e a mãe estão fazendo um curso profissionalizante, esse jovem da comunidade vai fazer uma aula de natação, uma aula de futebol, levar a Secretaria de Cultura para dentro dessas escolas para ter aula de música, aula de dança, uma apresentação de teatro, assistir a um cinema, integrar a comunidade e ali resgatar aulas de português e matemática para poder alinhar esse ensino que foi perdido nesse período, para que as nossas crianças, para que a nossa juventude realmente possa resgatar esse ensino que ficou para trás e poder voltar a sonhar. Hoje a gente tem jovens que não conseguem nem sonhar, que para eles passar num concurso público é algo impossível. Eu quero mostrar que eu consegui passar nos concursos porque eu tive oportunidade de estudar. E essas oportunidades que eu tive, eu quero que o teu filho tenha, eu quero que os jovens do Amazonas possam sonhar em ter uma vida melhor. E essa vida melhor só é feita com base na educação. Então, essa é a minha missão, garantir que o teu filho vai poder estudar e vai poder concorrer de igual para igual com qualquer pessoa que vai estar ali também buscando uma vaga nesse mercado de trabalho. Ou seja, é uma mudança verdadeira na educação, não é? Profunda, que olhe desde o professor e suas necessidades, o aluno e suas necessidades, aquele trabalhador também da mesma escola, da limpeza até a vigilância, todos eles contemplados, mas uma mudança verdadeira. E essa mudança verdadeira só ocorre se nós estivermos trabalhando em parceria com os profissionais da educação. Então, quando a gente fala que vai melhorar a educação, eu preciso de professores, eu preciso da merendeira, eu preciso da equipe de serviços gerais, eu preciso de todos realmente motivados a partir do respeito, do pagamento em dia, em virtude de ter ali incentivos para que essas categorias estejam dando o seu máximo, trabalhar que os professores tenham ali acesso a cursos, para que ele possa avançar na sua carreira sendo respeitado. E ali a gente tem também a possibilidade de criar concursos culturais, onde você vai desenvolver aquela competitividade, e isso vai trazer incentivo e estímulo para que esses professores se sintam motivados e principalmente os alunos percebam que estudar vale a pena e que eles vão ter à sua disposição todos os mecanismos para que eles tenham uma educação de verdadeira qualidade. Muito bom. Bom, a gente já viu nesse governo, e o espaço está aberto ao governador do estado, Wilson Lima, para que, caso queira se manifestar, a Rádio Cavoc está aberta aqui para as suas falas também. De preferência ao vivo, mas se quiser gravar, então, o espaço está aberto aqui, não tem problema algum. Doutora Carol Braz, a senhora como pré-candidata ao governo do Amazonas, a senhora já deve ter visto também, até como defensora pública, muitas manifestações ocorrendo nesse governo. Manifestações de policiais civis, manifestações de professores, manifestações da classe da saúde. Mas olha, é manifestação até mesmo de quem mora em estradas que estão em péssimas condições. Uhum. É um quadro que parece ser um quadro de difícil solução. Porque é uma verdade isso que está acontecendo. Quando a senhora olha e diz assim, poxa, eu sou pré-candidata, eu me coloquei nessa situação, porque a senhora acha que há como resolver isso, tudo que está aí? Patrick, eu entendo perfeitamente as manifestações dos policiais, dos professores, dos profissionais da saúde. Eu sou uma servidora pública, eu inclusive já fui policial. Essas manifestações são manifestações porque o governador não cumpre a lei.
Se o governador cumprir a database das categorias, se o governador cumprir o escalonamento que foi garantido por lei, então essas categorias realmente precisam se manifestar porque os seus direitos não estão sendo assegurados. Então isso que não pode continuar. O governador, ele não está acima da lei. O governador tem que cumprir a lei. Então, hoje nós temos profissionais da saúde que estão há 3, 4, 5 meses sem receber seu salário, que são os maqueiros, os serviços gerais, os técnicos em enfermagem. Como que o Estado vai avançar e garantir uma saúde de qualidade se os profissionais não estão sendo remunerados? Como trabalhar com 3, 4, 5 meses sem receber o salário? Então é impossível você ter uma saúde de qualidade, impossível a educação avançar se o Estado não está cumprindo o básico de uma relação de emprego, que é o pagamento do seu salário. Então eu entendo que esses problemas estão sendo gerados pela falta de cumprimento da lei. Eu venho de uma carreira jurídica onde eu sei como cobrar e como executar as leis. Então é preciso que tenha essa consciência de que o governador não está acima da lei, o governador não está acima da nossa cultura. Eu até fiz uma manifestação nesse final de semana em virtude dessa situação, porque parece que eu sou o governador, eu não gosto de um apresentador, porque esse apresentador falou mal de mim, agora tira esse apresentador do Festival de Parintins. Então parece que é a vontade do rei prejudicando a cultura do nosso estado, prejudicando o nosso povo, prejudicando um festival que é o mais importante para aquela população de Parintins em virtude de interesse próprio. Então, o governo deve funcionar, o governo é um funcionário do povo, o governador, os secretários, eu como defensora pública sou o quê? Uma funcionária do povo. O meu salário é pago pelo povo. Então, eu não posso usar os meus interesses privados, o meu interesse particular, para prejudicar outras pessoas ou simplesmente para dizer, não, a gente não vai cumprir essa lei porque não está com vontade de fazer o pagamento correto do funcionalismo público. Então, isso não pode ser aceito. E é isso que precisa mudar. Então, será que tem jeito? O Estado está fervilhando? Aí a gente vê recursos sendo utilizados onde não é prioridade. Como eu mostrei aqui, a própria propaganda institucional não está sendo utilizada da forma como deveria ser uma propaganda institucional, e aí falta recurso para pagar os enfermeiros. Então, alguma coisa está errada nesse governo. E isso que precisa ser resolvido, mostrando o quê? Capacidade de gestão e mostrando boa vontade e competência para colocar o dinheiro do povo no lugar certo. Acabamos de receber a informação que hoje pela manhã, através da nossa produção, também houve manifestações em frente à sede do governo. O pessoal se manifestou mesmo. E não foi só hoje, não. Semana passada, mais manifestações também. Que é o que a senhora está dizendo, para que gastar tanto dinheiro com propaganda e falta dinheiro para o salário de quem está ali trabalhando ou ajudando. Enquanto ao apresentador que a senhora citou, é o humorista Tiago Caldeira. Ele é mais conhecido como Abdias. O Cabucão. O Cabucão. E o que aconteceu? O Abdias fez inclusive um vídeo dizendo que ele foi retirado. Ele está proibido de participar do Festival de Parintins por ordem do governador Wilson Lima. E ele diz assim, eu sou humorista. Ele critica mesmo o governador, como eu critico enquanto cidadão e vou continuar criticando, mas deixando espaço aberto aqui, para que o governador se manifeste. Nunca ele vem, mas está espaço aberto. Agora, mexer com um artista, poxa, que passou 2 anos, 3 anos praticamente sem fazer um show por conta da pandemia, quando vem o festival agora, que é uma vitrine, o cara não pode trabalhar porque mandaram tirar o Abdias, o Cabucão, lá do Festival de Parintins, a maior vitrine. Puxa, que situação triste, hein? Absurdamente lamentável. A senhora lembrou bem desse fato que aconteceu. Bem, por isso que só me resta perguntar à senhora agora sobre sensibilidade. Sabe, doutora Carol, porque ainda está na minha mente quando a senhora esteve aqui da primeira vez e contou de uma história de um homem que já estava com uma idade bem avançada, sabe? Nas suas andanças pelo interior, ajudando a tirar documentos, enquanto a senhora nem pensava em ser pré-candidata.
mas no interior, lá nos rincões dos rincões. E a senhora via lá os homens já, puxa, bem velhinhos, e mulheres também, mas o seu olhar sensível detectou alguma coisa. E aí vieram também aqui em Manaus os ônibus itinerantes para ajudar mais ainda. Vieram tantas outras coisas. Por isso que eu pergunto para a senhora. E é o meu último questionamento do programa de hoje. Em relação à sensibilidade, doutora Carol Braz, o que a senhora pensa sobre essa palavra que parece fazer tanta falta no homem público? Patrick, eu entendo hoje que para você liderar e governar, você precisa ter conhecimento, precisa ter competência, saber fazer, mas precisa querer fazer. Precisa ter sensibilidade para se colocar no lugar do povo que está sofrendo. Eu digo, a minha carreira, eu tenho a minha vida organizada, uma carreira de sucesso, já cheguei no auge da minha carreira, mas não posso fechar os olhos e ser insensível à dor do próximo, de quem não teve as oportunidades que eu tive. Então é por isso que eu coloco toda essa gratidão pelo que eu pude ter, que foram as oportunidades, principalmente a oportunidade de estudar, porque foi o estudo que transformou a minha vida, mas me coloco de forma sensível para ver que o que aconteceu comigo não acontece com a maioria das pessoas. E que as pessoas precisam ter também essas oportunidades. E a gente não pode fechar os olhos para a dor do próximo. Então, se você está numa situação confortável, você não pode fingir que o mundo está bem, que está dando tudo certo, sendo que a gente tem aí 1/4 da nossa população vivendo abaixo da linha da miséria. Isso, Patrick, são mais de 500 mil amazonenses vivendo com menos de R$ 155 por mês. Por isso que eu te disse que a nossa missão é gerar emprego e renda. Eu quero que o povo tenha condição de colocar a sua própria comida na mesa, dignidade de você trabalhar, sustentar a sua família, poder escolher o que você vai comprar para colocar dentro da tua casa, dentro da tua mesa. Então, esse é o nosso desafio. E isso você só faz tendo sensibilidade. Você só consegue sentir a dor do outro quando você sabe que aquilo ali realmente é algo que não devia estar acontecendo. Se nós tivéssemos políticos preocupados com a dor do próximo, o nosso Estado não estaria na situação que está hoje. Infelizmente, entrou governo, saiu governo, são vários governos que vêm impedindo o nosso Estado de desenvolver outras matrizes econômicas. Então, hoje nós estamos com a Zona Franca sendo a única matriz por ausência de governadores que já passaram, já foi governador, já foi prefeito, todos já tiveram essa experiência e não fizeram. Então, chegou uma hora da gente dizer, a hora de fazer é agora, porque eu me preocupo, Patrick, com o futuro dos nossos filhos. A gente está vivendo uma situação de segurança gravíssima. A gente vê os serviços públicos que não funcionam. Acabamos de passar por uma pandemia e a gente está vendo que os profissionais da saúde continuam com salário atrasado. Ou seja, não aprenderam nada, não ficou nada. Vai continuar tudo do mesmo jeito que sempre foi e do jeito que estava sendo? Então, eu apostei que haveria uma mudança nesse atual governo. Mas a gente viu o quê? Que foi tudo farinha do mesmo saco, que infelizmente entrou um governo novo que fez as mesmas práticas dos governos anteriores e que está sendo incompetente, que não consegue nem pagar a folha de pagamento dos servidores públicos e que vem a público dizer que está tudo bem. Então o que eu digo, Patrick? Tá tudo bem? Não, não tá tudo bem, não tá nada bem. O nosso povo tá sofrendo, tá sem oportunidade, sem trabalho, tá passando fome, algo que há muito tempo não se via no nosso estado. Cada vez que a gente vai no supermercado, a conta fica maior. Isso é fato. Quem tá indo, só que eu acho que as nossas autoridades nem pisam no chão para fazer uma compra no supermercado. Então eles nem sabem o que está acontecendo com o nosso povo, porque eles têm assessor para ir lá fazer compra para eles. Só pode ser isso. Agora, o povo que está sofrendo está revoltado, indignado e precisa saber o quê? Que isso tem hora e data para acabar.
Então, nós não podemos nos omitir. Nós temos que realmente mostrar que as pessoas conscientes desse estado precisam se unir para acabar com... Porque aonde nós vamos chegar se o nosso estado continuar sendo saqueado da forma como está sendo saqueado? E, infelizmente, no período eleitoral, a gente percebe o quê? Inúmeras ações políticas, ações eleitoreiras de um estado que passou 3 anos sem desenvolver nada do que está sendo feito agora. Então, espero realmente, e tenho visto no olhar das pessoas, que a gente precisa realmente de uma mudança de verdade. E essa mudança de verdade tem que ser agora. Pois é, e tem dinheiro, né? Os cofres do Estado estão cheios de dinheiro. Muito obrigado, doutora Carol Braz, pré-candidata ao governo do Amazonas, que bateu um papo aqui com a gente na nossa entrevista da semana. A gente espera que a senhora volte mais vezes aqui conosco. Não só a senhora, como o espaço está aberto para todos os pré-candidatos. A gente tem convidado alguns, eles dizem, vamos. Não sei, vocês estão com medo de alguma coisa? Poxa, por que ter medo? É só vir falar a verdade, como está fazendo a doutora Carol Braz. Não deixa de responder a nenhum questionamento. Responde a todos com riqueza de conhecimento. Obrigado, boa semana para a senhora e boa trajetória também. Obrigada, Patrick. Obrigada a todos vocês que nos acompanham. Um grande abraço e saúde para todos nós. É isso que a gente precisa. A gente vai dar uma paradinha nas nossas transmissões. Hoje tem o programa A Hora do Rush. E nós vamos ter no programa A Hora do Rush um entrevistado que eu acabei de receber a informação que ele já está aqui nos nossos estúdios. O convidado de hoje já está na área. O assunto é da área médica, né? Médico cardiologista que está conosco, Aristóteles Conte de Alencar Filho. A gente vai bater um papo sobre saúde do coração. Eu estou devendo uma visita ao médico também. Meu coração está bem ruim, tá bem? Grande abraço, pessoal. Tchau, até a próxima. Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. Cavoque, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoque!